Estamos ao vivo? Bom dia! Estamos ao vivo! Bom dia, gente! Como vocês estão? Vou esperar vocês serem notificadas aí. Muito bom dia! Ótima terça-feira para vocês! Estamos aqui de blusão para fazer essa live. Já peguei meu cafezinho. Sejam todas muito bem-vindas. Nossa live 2 da semana da Cozinha Prática. Hoje eu vou ensinar bastante coisas para vocês, uma aula mais prática. Vai ser bem legal. Vão entrando aí. Bom dia, filha. Bom dia, gente. Vou deixar vocês entrando. Oi, Má, bom dia. Quem assistiu a live de ontem? Ontem a gente falou sobre cardápio, sobre o preparo do cardápio, sobre todos os detalhes do preparo do cardápio. Então, para quem não assistiu a de ontem e tem essa dificuldade no cardápio, a aula de ontem não é por nada não, mas a aula de ontem tá muito boa. Vocês vão conseguir realmente tirar do papel a ideia do cardápio, tirar da cabeça, aprender a raciocinar na hora de fazer um cardápio, na hora de fazer uma lista de compras. Então tá tudo na aula de ontem. Vocês não deixem de assistir. Lembra que elas vão ficar salvas só durante a semana. Essas lives elas vão ficar aí só durante essa semana, tá? Então vocês aproveitem, não deixem de aprender lá. Vamos lá, gente. Vou esperar só mais um pouquinho. E vamos começar a nossa aula de hoje. O que é a nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre o layout da nossa cozinha. A gente vai falar sobre os utensílios que a gente precisa ter para que a gente cozinhe de uma forma mais rápida e mais otimizada. Então, para quando a gente pensa em meal prep, a gente está pensando que a gente vai cozinhar em grandes lotes, a gente vai cozinhar em maior quantidade, seja para 7 dias, para 15 dias. Então, a gente precisa que as coisas aconteçam na nossa cozinha de uma forma mais fluida, né? Então, a gente vai pensar também no layout. Não vou falar para vocês reformar a cozinha, não é isso. A gente vai aplicar coisas muito simples aqui, vocês vão poder aplicar aí, e que eu aplicava desde que eu tinha uma cozinha muito pequenininha, que já mostrei foto para vocês de como que era a minha cozinha antigamente. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode aplicar o que a gente vai o que eu vou estar passando aqui para vocês, ensinando vocês. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me avisem aí através dos comentários, por favor. Me avisem aí nos comentários se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para a gente poder começar. Me avisem aí, gente, tá? Manda aí nos comentários. Bom, vamos lá. É o seguinte, para que a nossa cozinha, né, para que cozinhar seja uma tarefa simples e prática, a nossa cozinha ela tem que funcionar num conceito muito parecido com os de restaurante. Vocês sabem que eu já fui vendedora de marmita, né? Quando eu fui vendedora de marmita, eu comecei a fazer marmitas na minha própria casa. E de uma forma muito intuitiva, eu consegui perceber que eu precisava ter as coisas bem no jeito, para que eu economizasse movimentos, para que eu não ficasse indo e vindo de um lado para o outro, né? Até a minha geladeira, até a minha despensa, até a lixeira. Várias coisas eu comecei de forma intuitiva a perceber que eu precisava otimizar ali aquele espaço. Quando um dia eu precisei sair da minha cozinha e alugar um espaço para que eu pudesse atender mais clientes, foi aí que eu abri a empresa mesmo para eu começar a vender marmita congelada na época. Eu aluguei um espaço que era totalmente vazio e eu precisava montar o layout daquela cozinha, né, para que ele funcionasse de acordo com a maneira que eu trabalho dentro do meu prep, para eu cozinhar em grandes lotes. Mas eu não tinha um tostão furado para que eu contratasse uma arquiteta, então eu mesma tive que, né, perceber como que aquilo funcionava, eu tive que pesquisar na internet e montei lá a cozinha para que isso funcionasse para mim. Eu trouxe esse mesmo conceito que eu já aplicava meio que na minha casa, aquele que eu percebi que estava super certo dentro do layout de uma cozinha de restaurante, para dentro da minha casa, para dentro do método do meal prep, fui aprimorando ele e é isso que eu quero explicar para vocês aqui hoje. Então, como que funciona? A primeira coisa que eu falo é que a gente tem que economizar movimentos na nossa cozinha. E eu vou mostrar para vocês isso lá, né? A gente vai lá para minha cozinha hoje, a aula não vai ser teórica aqui, a gente vai para lá e eu vou explicar para vocês. Então, esse conceito de economizar movimentos é uma coisa, eu não lembro agora o nome, eu não sei se pronuncia Taylorismo ou Taylorismo. Eu sei que faz parte da administração do século XIX.
aonde veio esse conceito de que a gente precisava economizar movimentos dentro das fábricas, dentro de grandes empresas. Então, tudo que eles pensavam, né, nessa linha de produção de vários funcionários trabalhando, eles pensavam em montar um esquema, né, uma engenharia ali, para que as coisas funcionassem fluida, para que tivesse estações de trabalho. E esse conceito, ele é super aplicado dentro de restaurantes. E como que funciona, por exemplo, isso dentro da nossa cozinha, tá? A gente tem a geladeira, a cozinha, a pia e o fogão, que são estações onde a gente trabalha. E por onde que o alimento circula na nossa cozinha? Vocês precisam pensar isso junto comigo, tá? A gente compra o alimento e quando ele vem para nossa casa, normalmente a gente vai guardar ele em algum lugar. Esses lugares são geladeira e despensa. Então aí a gente tem duas estações. Como que esse alimento circula dentro da nossa cozinha? Ele sai da geladeira e da geladeira ele vai para um ambiente, para uma estação que é uma estação de higiene, que seria a nossa pia, né? Que é onde eu ensino vocês lá a fazer a higiene de todos os alimentos lá dentro do curso, eu mostro tudo isso para vocês. Então ele sai da geladeira e ele vai direto para a pia, onde a gente higieniza todo esse alimento. Depois que ele sai da pia, ele já está higienizado, ele vai para uma outra estação de trabalho, aonde ele é manipulado. O que é ele ser manipulado? É onde a gente pica, é onde a gente descasca, é onde a gente corta, enfim, tritura, rala. Ele tem essa outra etapa. Depois dessa etapa, o que acontece? Gera lixo. Então, a gente já sabe que dentro desse espaço, dessa estação de trabalho, vai gerar lixo porque a gente passou por esse processo de manipulação do alimento. Depois disso, ele vai para o nosso fogão e do fogão ele vai para o nosso prato ou para um recipiente. Vocês estão conseguindo entender? Me diz aí se vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando para vocês. Então, esse é o conceito dessa administração, né? Desse layout que a gente tem que pensar na nossa cozinha. Bom, se ele sai da geladeira, ele vai para um lugar onde ele tem que ser higienizado. Depois ele vai para um lugar onde ele tem que ser manipulado e vai gerar lixo e depois ele vai para o fogão, eu posso pensar em maneiras de organizar a minha cozinha para que isso aconteça num formato mais fluido. Estão entendendo? Então, por isso que toda a cozinha, não importa o tamanho da cozinha, a gente tem que aplicar isso, porque assim o alimento circula nesse formato, a gente já vai se acostumar e vai criar esse hábito dele circular assim e a gente não fica com aquela coisa assim, bom, eu tenho que ir lá na geladeira pegar uma coisa. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí a gente larga numa bancada, aí a gente sai para higienizar em outra. Aí a gente começa a fazer uma coisa toda atrapalhada e a gente começa a demorar muito mais para cozinhar. E é isso que a gente não quer, a gente quer cozinhar mais rápido. Quando a gente tem uma cozinha bem pequenininha, que foi o meu caso, por muitos anos eu tinha aquela pia, gente, sabe aquela pia que tem a pia no meio e tem dois tantinhos de ladinhos dessa pia, onde são bancadas e logo já vinha o fogão do lado. Então, minha cozinha, ela era assim. Não era nada disso que vocês veem aqui hoje, quando eu comecei a fazer o meu prep. Então, quanto menor a cozinha, mais a gente tem que pensar em otimizar o nosso espaço e otimizar esses movimentos. Dentro desse conceito, eles falam sobre isso, a economizar movimentos. Então, o que seria economizar movimentos? A gente tendo essas estações bem estabelecidas dentro da nossa cozinha, por mais pequena que ela seja, a gente consegue economizar movimentos. A gente consegue saber que daqui o alimento vai para cá e daqui a gente não vai ficar andando igual uma barata tonta dentro da nossa cozinha. Entende? Então, eu vou chamar a Dudinha e eu vou levar vocês lá para minha cozinha e já vou mostrar um pouco sobre essa questão da área de trabalho, da estação, de como a gente faz. Tá por aí, filha? Tá, enquanto a Duda não vem, quero dizer para vocês também que como essa é uma aula bem prática, eu vou batendo os assuntos, eu vou mostrando para vocês, vou trazer utensílios, nós vamos falar sobre utensílios também, e depois eu abro para vocês irem perguntando, porque provavelmente vocês fiquem com alguma dúvida, tá? E a gente vai falar sobre isso também. Sobre essa questão dos utensílios, a gente vai estabelecer também um local para eles. Sobre a questão de destralhe, deixa eu aproveitar que a gente está aqui. Enquanto a Duda não vem, eu vou falando com você sobre detalhes. Muitas vezes a gente está com a nossa cozinha desorganizada porque a gente tem muita coisa. E eu não estou falando para vocês jogarem as coisas fora, né? Eu acabei de falar lá nos stories que eu tive que sair para comprar a louça porque eu não tinha para poder receber umas pessoas aqui em casa, né? Porque minhas louças estão... Sim, era uma coisa assim que eu não comprei de muita qualidade e aí foram se perdendo, já não tinha... Também não comprei de muita quantidade.
Mas eu tenho esse conceito na minha cabeça de ter dentro da minha casa só aquilo que eu vou usar. Vocês já viram aqueles episódios do Acumuladores Compulsivos? Que as pessoas têm a casa super entulhada de coisas e elas começam até a ficar com problemas psicológicos. Aquele comportamento já é um comportamento que a pessoa está com algum problema psicológico, com certeza, né? É uma questão muito interior que no exterior dela ela representa todo aquele acúmulo de coisas. Dentro da nossa casa a gente tem que cuidar muito para que a gente não fique acumulando coisas. Por quê? Isso faz com que a gente realmente não consiga otimizar o nosso tempo na cozinha. Uma cozinha entulhada de vários utensílios que a gente não usa mais vai fazer com que a gente demore muito mais para cozinhar, certamente. Então, o que faz as pessoas normalmente acumularem coisas dentro da cozinha é esse apego como que eu posso dizer? Apego até em erros de compras. Por exemplo, vocês devem conhecer alguém, se é que vocês não são assim, né? Se é que uma de vocês não seja assim. Vocês devem conhecer alguém que comprou um eletro. Um descascador Mega Power lá, que era um trambolho, lá em 2005 a pessoa comprou, gastou R$500. Aquele aparelho nem é uma coisa que faz parte da rotina dela, mas ela acabou comprando ali por impulso, e ela gastou R$500 naquele aparelho. Um exemplo. Aquele aparelho é um trambolho, ocupa um baita de um espaço dentro do armário dela. Ela não usa porque não faz parte da rotina dela, mas ela comprou, né? Tá lá. E ela não quer se desfazer porque toda vez que ela olha para aquele equipamento, ela pensa, mas é que isso eu paguei muito caro. Eu conheço muita gente que é assim. A minha sogra é assim, a minha sogra não tá assistindo a live, oremos. Eu paguei muito caro nisso. Não, isso eu gastei R$500, não vou botar fora. Mas, gente, outra pessoa pode usar, né? Dá para outra pessoa, de repente outra pessoa doa, dá para outra pessoa. Marta Destralhe, contrato também. Marta Destralhe, serve. Bom dia, minha madrinha maravilhosa. Então, gente, entendeu? Entrega essas coisas. E às vezes a gente tá com umas coisas muito velhas dentro da nossa casa e a gente não se organiza para ir repondo aquilo. E essas coisas quebradas, esse estilo de vida de ter coisas muito, né? Eu sei que tudo custa, né? Para mim também a realidade é assim, né? Ontem eu tive que sair para comprar umas louças porque eu tava com as minhas xícaras. Eu tenho só 4 dessas, né? E aí eu tenho 6 pessoas aqui em casa. E as outras, e eu tô com outras xícaras que estão com isso aqui tudo rachado, sabe? Isso vai de certa forma, trazendo pra gente uma sensação de desleixo. É a mesma coisa, aquele mesmo conceito que se aplica à beleza importa, né? Ela importa em todos os lugares, na nossa aparência, na nossa casa, na nossa xícara, na nossa cozinha. Em todos os lugares a beleza importa e a gente não precisa comprar coisas caríssimas. Vocês não pensem que ontem eu fui comprar louça de uma hora para outra, que eu fui comprar louça uma coisa caríssima. Não, entende? Então essas coisas que a gente tem que ter, elas têm que funcionar, elas têm que estarem bonitas, né? Tem que estarem bonitas assim, inteiras, e tem que funcionar e a gente tem que usar. Não dá pra gente ter na nossa cozinha coisas que a gente não usa. Ninguém tem uma cozinha, sei lá, do tamanho da cozinha do Gustavo Lima, né? A gente tem uma cozinha, nossa cozinha é do tamanho normal. Essa cozinha que eu tenho hoje, que pra mim é um sonho, pra mim é que isso aqui já é super grande, perto do que eu sempre tive na minha vida. Então, como eu sempre tive cozinhas muito pequenas, eu sempre tive que ter aquilo que eu uso. Se eu uso o liquidificador, eu vou ter. Se eu uso um processador, eu vou ter. Agora, se eu não vou usar uma torradeira todo dia, eu não vou ter. Se eu não vou usar aqueles... sabe aquelas propagandas Polishop? Como tem coisa útil para quem vai usar. Mas como tem coisa inútil, porque tem muitas coisas que a gente faz na nossa própria panela. Tem muitas coisas que a gente faz no nosso próprio fogão. E aí a gente vai comprar um outro aparelho para ter dentro da nossa casa mais um eletro. E vai gastar com mais uma coisa que a gente não vai usar diariamente. Vai pegar esporadicamente, aquilo vai ficar dentro de um armário ocupando espaço. Onde a gente poderia botar um organizador, onde a gente poderia botar potinhos com as nossas comidas, com uma etiqueta para deixar tudo mais visual. Tudo mais como se fosse essa pegada do que a gente vê no supermercado, né? O supermercado tem lá as gôndolas, eu acho que é assim que fala, não sei. Tudo organizado, tudo etiquetado para que fique tudo visual. Para que a gente consiga ter mais vontade de comprar. Para que a gente consiga ficar mais claro para a gente se achar e comprar mais, né? Ficar com mais qualidade ali na compra. E a gente tem que trazer esse conceito para dentro da nossa casa. Para que a gente abra o nosso armário, por menor que ele seja, ele consiga estar com tudo visual, com tudo organizado, com tudo limpo. Quando a gente tem muita coisa dentro da nossa casa, a gente não limpa a nossa casa direito. Então, muitas vezes, eu também vejo aqui muitas mulheres falando, reclamando com relação à ordem, né? Eu não consigo ter ordem na minha casa.
Não consigo limpar minha casa todos os dias, sempre tem coisa suja. Muitas, assim, vou dizer que 80%, que eu já vi muito isso. O caso das pessoas não tem como limpar. Tu nunca vai limpar a tua casa em 15, 20 minutos, aquelas manutençõezinhas que a gente consegue deixar tudo no lugar. Se a tua casa é entulhada, se a tua casa é cheia de tralha, a gente não consegue. Então eu consigo limpar minha cozinha assim, rapidinho, porque eu tenho os pratos, agora eu tenho pratos para a família e para algumas visitas, mas eu tenho poucos pratos, poucas xícaras, poucos talheres. As panelas que eu preciso, que eu vou mostrar para vocês também, não precisa ser muitas panelas para fazer meu prep. Basta algumas certeiras ali e a gente já consegue fazer. Então, tudo assim, do pouco, a gente economiza dinheiro, a gente economiza tempo na hora de limpar, a gente mantém a nossa casa em ordem e no fim isso também um livramento, vou dizer para vocês, né? A gente ter assim as coisas no mínimo, ter só aquilo que a gente precisa. Então tomem muito cuidado com isso também, né? Para quem quer cozinhar com agilidade, não tenha entulhos, porque se vocês tiverem, vocês não têm provavelmente onde guardar, porque as cozinhas elas não são muito grandes, a gente sabe disso. Então a gente não tendo onde guardar, a gente quer pegar um utensílio que é essencial para aquele dia, tem mais 1 milhão de outros ali, tem mais 30 que a gente nem usa. Então a gente tem que aprender a botar essas coisas no lugar. Olha esse detalhe. Tem uma cafeteira topzera que não consigo desfazer, porque o marido acha bonita, mas não usamos. Eu não aguento vocês. Graças a Deus tenho o suficiente para viver em paz. Limpo minha casa e fica tudo organizado. Destralhar é Libertadores, a Ellen. Mania de limpeza também é transtorno, tipo ir aos Estados Unidos e lavar a casa inteira, alugada, kkkk. A Dani, não acho. Quando a casa está suja, a gente não pode ficar num lugar sujo, né? Não é mania de limpeza querer viver num lugar limpo, né, gente? Só um pouquinho. Vamos lá? Vamos virar e eu vou levar vocês ali pra minha cozinha. A Duda vai pegar aqui o tripé. Estamos aqui com a Dudinha. Oi, gente. Bom dia, gente. Vou virar, vou lá pro outro lado e vou explicando pra vocês. Beijo. Eu acho que eu vou tirar do tripé. Lembra que tava dando aquele problema? Eu lembro que tu, sem o tripé, tu disse que tava sem estabilidade, que ficava meio que tremendo. Tá. E a gente recolocou. Qualquer coisa tu tira, tá? Então, vamos falar aqui primeiro da estação de trabalho. Beleza. Vou botar esse papelzinho aqui. Estamos ao vivo? Estamos desse lado? Yes. Então tá. Então, gente, quando eu falei ali pra vocês sobre o layout da cozinha, eu disse pra vocês que o alimento ele circula, né, pelo ambiente que a gente já sabe qual é. A gente vai cozinhar o meal prep, a gente vai tirar coisas da nossa despensa e a gente vai tirar coisas da nossa geladeira também. Quando essas coisas saírem da geladeira, a gente vai trazer elas para um ambiente que é o da higiene, que seria a nossa pia. Então, a gente já sabe disso. E saindo da pia, a gente vai para uma estação de trabalho. Essa estação de trabalho pode ser esse canto que tu tem aí do lado da tua pia ou do lado do teu fogão, não importa, mas tem que ser um canto. Esse canto é o canto que eu falo assim, tem que ser sagrado. É um ambiente sagrado, que nesse lugar tu nunca vai deixar, por exemplo, não vou deixar aqui o meu liquidificador, eu não vou deixar aqui, sei lá, os livros, eu não vou deixar aqui uma planta. O mais limpo, é aquele ambiente que ele tem que estar o mais limpo possível e o mais livre possível. Que, no meu caso, vou mostrar para vocês como que é a minha realidade hoje aqui. No meu caso, essa aqui é a minha bancada de trabalho. É daqui até aqui, né? Onde eu mais uso para eu trabalhar quando eu tô fazendo o meu prep. Já que eu sei disso, deixa eu até ver, tá aqui. Tá certinho. Já que eu sei disso, que é aqui que eu trabalho, eu deixo à mão as minhas tábuas aqui. Agora eu tenho deixado elas aqui. Antes eu queria deixar esse ambiente mais clean ainda e eu deixava elas aqui embaixo. Depois eu vou mostrar esse lado pra vocês também, o que eu guardo aqui. Eu deixava elas bem aqui embaixo. Por quê? Qual que é a ideia? Bom, aqui é a minha área de trabalho. Então, quando eu vou fazer meu meal prep, eu pego as minhas facas, eu pego o meu processador, eu pego e monto um esquema. Entende que não é algo aleatório. Eu vou começar a cozinhar, vou pegar os ingredientes, em qualquer canto da cozinha eu começo, em qualquer ambiente eu começo com uma faca só. Não, a gente vai sempre raciocinar, pensando assim, o que eu uso, né? Nesses ingredientes aqui, o que eu preciso. Antes de começar, eu já vou montar essa bancada de trabalho. Que é assim que funciona, gente, em qualquer empresa, né? A gente vai fazer... Para quem já trabalhou, por exemplo, dentro de uma indústria, para quem já trabalhou dentro de uma confecção,
Enfim, onde vocês já tenham trabalhado, provavelmente tem uma estação de trabalho onde a pessoa, quando ela começa, como é no McDonald's, por exemplo, né? Vê ali que cada funcionário meio que trabalha num local. Um tá botando ketchup, então ali tem todos o refil do ketchup. Ele não vai sair procurando num outro armário. Quando acaba, ele já pega e já bota. Então, essa é a ideia aqui. Então, eu vou pegar minha faca, vou pegar todas as minhas coisas e vou trabalhar aqui. Então, se eu tivesse que começar o meu prep, por exemplo, agora, eu já tenho aqui a minha tábua. Deixa eu mostrar essa tábua. Gente, eu meio tararaca. Olha essa tábua. Sabe o que eu fiz? Um dia, eu tirei uma panela aqui, aleatório, na live. Um dia eu tirei uma panela daqui e eu tava com uma tábua perto. Eu não lembro agora exatamente. Eu sei que eu peguei a tábua e eu deixei ela aqui, ó. E eu saí a fazer outra coisa. Quando eu senti o cheiro de queimado, né? Incendiária, já contei pra vocês. Aí eu viro e estraguei minha tábua. Tá com a marca do negócio. Mas ela é útil. Então, eu pego, monto aqui a minha estação de trabalho. E assim que eu monto ela, eu faço outra coisa. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é muito útil. E eu gostaria que vocês realmente tentassem colocar isso aqui em prática. Isso aqui pode ser qualquer tipo de potinho que vocês tenham aí na casa de vocês. Eu gosto de utilizar esses aqui que são de metal, né? Tipo um inoxinho, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais chumbrega, como se fala. Ele é mais molezinho. Qual que é a ideia aqui? Eu sei que essa aqui é a minha estação de trabalho, onde a gente vai picar, onde a gente vai ralar. E na maioria das nossas cozinhas, a gente não consegue ter do nosso lado uma lixeira. Né? Não sei se isso, me contem aí nos comentários. Eu não sei se na cozinha de vocês conseguem. Eu praticamente nunca consegui ter a lixeira do meu lado. Então isso foi uma coisa bem intuitiva que eu comecei a fazer quando eu tinha a cozinha pequena. Eu pegava aqui a minha tábua e na hora que eu tô descascando, na hora que eu tô fazendo as coisas, o que é muito comum acontecer, vou tirar aqui, Duda, só para te mostrar. O que é muito comum acontecer? A pessoa não tem o lixo perto. A pessoa não tem essa ideia aqui de ter esses potinhos organizadores perto, tá? Aí a gente tem uma tábua. A gente começa a picar um tomate. A gente empurra ele pro lado. A gente pica uma cenoura. A gente empurra pro lado. A gente pica o pimentão. Daqui a pouco a gente tá trabalhando aqui. A pessoa tá aqui num cantinho e já caiu uma parte para um lado e já caiu uma parte para o outro. E a ideia é que a gente trabalhe de uma forma mais inteligente, que seja uma cozinha mais prática. Então, é ou não é? Não sei se vocês já fizeram isso. A gente acaba fazendo isso. Então, qual é a grande pegada aqui? Eu vou pegar um descascador para mostrar para vocês. Aqui, ó, peguei descascador, tá? E uma faca. Então, vou trabalhar. Vamos começar? É bem assim que vamos trabalhar. Vamos fazer meu prep? Então vamos fazer direito. Vamos fazer bem profissional. Tô aqui com as minhas coisinhas. Tô aqui com os meus alimentos, todos que já passaram pelo processo de higiene, ou eles ainda estão ali na minha pia, né? Pode ser que a minha cozinha pequena não tenha, esse ambiente tá ali na minha pia. Trouxe aqui pro lado e eu vou descascar. Por que eu vou descascar aqui e já deixar o lixo todo cair aqui? Eu faço o seguinte, ó. Eu pego já, isso aqui é um lixinho pra mim. Então, eu vou descascar toda a minha cenoura aqui dentro. Tudo que eu tiver que descascar, já vou descascar dentro, vai cair aqui dentro. Eu não vou fazer nenhuma sujeira nem na minha bancada e nem na minha tábua. Então, tá aqui. E esses outros potinhos, pra que eu vou utilizar? Conforme eu for picando aqui, eu tô utilizando, tô manipulando o alimento, eu já vou colocando aqui. Então, eu posso tanto ou fazer assim, ou pegar aqui e colocar aqui. Já fico com a minha tábua, né, livre. Claro que a gente sempre vai tomar o cuidado de ter uma outra tábua, porque a gente tá manipulando aqui, por exemplo, um tomate, tá? Que ele vai ser utilizado numa salada que é cru. Então, eu não vou utilizar a mesma tábua desse tomate que eu vou utilizar cru pra tábua que antes eu utilizei carne, que vai passar pelo fogo, por exemplo, né? Então, a gente tem que cuidar essa questão de higiene, tá? Mas isso aqui é um baita pulo do gato. Por quê? Todas as vezes que daí encheu os teus potinhos de lixo, porque aqui a gente tá nessa área de descarte, tu vai levar esses potinhos até a tua lixeira. Então, se a tua lixeira não é do lado da tua bancada, não tem problema, já facilita e coloca tudo isso aqui fora. Uma outra ideia que eu vou dar pra vocês, que eu tenho aqui na minha casa, é o seguinte. Pode ficar aí, filha, que eu pego, tá? Eu tenho... Pode falar. A Vanessa perguntou, qual o melhor descascador de legumes? Depois a senhora mostra. Eu mostro. Eu vou chegar na parte dos utensílios, me lembra que eu vou mostrar. Eu tenho uma lixeira, tá velhinha, mas essa minha lixeira, ela não é fixa dentro de um lugar. Eu gosto de ter essa lixeira grande, que eu boto o sacão nela aqui, e é uma opção que hoje eu tenho, né, aqui,
que eu tenho esse ambiente aqui do meu lado, eu também faço isso. Então, essa lixeira, ela circula comigo onde eu vou na cozinha, né? Então, se vocês têm um lugar para ter uma lixeira maior, tenham, porque no dia do meu prep, vocês circulam com ela dentro da cozinha. Quando a Duda, por exemplo, eu tô trabalhando aqui na minha área de trabalho, tô mexendo com carne, enfim, e a Duda tá lá sentadinha na mesa fazendo a salada de frutas. Eu tô usando esses aqui, que são os meus lixos, e a Duda tá utilizando esse aqui, que ela carrega com ela lá pro lado da mesa. Isso facilita demais, né? E o que também é muito legal, que a gente... Peraí que eu vou deixar guardado aqui para eu não tropeçar depois. E o que também é muito legal, a gente ter esses potinhos aqui que são específicos para isso, eles são um pouco mais fundos. Normalmente, dentro da nossa casa, quando a gente não tem essa ideia de economizar movimentos, essa ideia desses potinhos, a gente acaba utilizando os nossos próprios pratos. É ou não é? Eu já fiz isso lá no começo. Então, a gente utiliza o prato ele não é fundo o suficiente para caber todos os vegetais, as coisas que a gente picou, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando em maior quantidade. Então, os pratos a gente acaba que daqui a pouco, um outro exemplo, a gente está picando cenoura. Então, são uns 2, 3 quilos de cenoura, eu preciso de um pote grande. Isso vai gerar mais louça, porque se eu não tenho esse tipo de potinho aqui, eu acabo utilizando daqui a pouco 3 ou 4 pratos. E depois esses 3, 4 pratos eu tenho que lavar, ao invés de lavar um só. Isso aqui ainda é muito fácil de lavar, né? A gente passa uma aguinha ali e deu, tá bom. Pegou essa parte? Tá, então essa parte, gente, muito importante. Se vocês tiverem aí papel e caneta na mão, anota isso que a gente já recém falou. A bancada de trabalho, onde a gente tenha as tábuas sempre à mão, mais próximo que vocês puderem, do lado, perto, em cima, num lugar apoiado, e que vocês consigam ter esses potinhos. Não precisa ser assim, pode ser de plástico, pode ser uma outra opção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas esses aqui de descartes é o que eu tenho hoje e eu acho muito prático. Eu guardo aqui embaixo. Aqui embaixo, onde eu tô, depois eu mostro para vocês, aqui nesse apartamento onde eu moro não tem gás encanado, assim como tem em apartamentos mais modernos. Aqui todo esse ambiente eu acabei perdendo aqui embaixo do meu armário para o meu botijão de gás. Então ele fica aqui embaixo, eu não consegui instalar ele em outro lugar, então eu deixo aqui realmente só essas coisas que eu quero que esteja a minha mão. Quando a gente fala também na bancada de trabalho, a gente vai criar estações para conforme a rotina da nossa família. Então, se a tua família tem o hábito de, quando o teu marido acorda e ele faz um ovinho no café da manhã todos os dias, ou teu filho acorda e todos os dias ele faz uma vitamina, faz uma batida, tu vai pensar nesses ambientes para economizar movimentos de todos os processos que acontecem dentro da tua cozinha. Então, tu vai criar esses ambientes colocando já à mão essas coisas. Sabe aquela ideia de cantinho do chá, cantinho do café? É a mesma coisa. Então, um cantinho que eu tenho aqui na minha casa é esse. Então, o que é esse cantinho aqui? Vou mostrar aqui para vocês, bem simples. Agora eu adaptei colocando aqui uma própria tábua, mas pode ser uma bandejinha de plástico, pode ser uma bandejinha mais bonita também, né? Pode colocar numa própria bandeja. Eu tenho sempre à mão aqui essas espátulas aqui, tá? Que são as espátulas corretas para utilizar aqui nas panelas que eu tenho. Porque se eu não boto isso aqui, quem é mãe sabe, né? Se eu não boto isso aqui, é capaz do Davi me pegar uma colher, aquelas colheres de metal, e esfregar minha panela no fundo quando ele estiver preparando o ovinho dele. Então, eu já deixo isso aqui bem à mão. O azeite que é utilizado todos os dias quando a gente vai preparar o ovinho. O sal e uma colher. É uma coisa muito... que parece assim insignificante, mas não é. Porque se eu não tivesse isso aqui, eu conheço outras casas e até a minha lá, quando eu recém casei, eu guardava o azeite lá dentro do meu armário. O meu sal ficava guardado lá dentro do meu armário. E as minhas colheres também. Eu não tinha a ideia de que, toda vez que eu vou preparar, vou preparar um ovinho. Eu já deixo aqui a frigideira bem aqui. Vou preparar um ovinho, já boto aqui, coloco o sal aqui, já tô com isso com a colher aqui. Então eu não tinha essa ideia e acabava que a gente tinha que ficar circulando pela cozinha para pegar as coisas. E muitas vezes acontece assim, né? A gente vai ali, pega um azeite, volta com o azeite, a colher. Aí eu não trouxe a colher. A gente volta. Mas eu não trouxe o sal. E a gente volta. Então a ideia é de criar essas estações. Uma ideia bem legal é, se tu tem um filho que toma uma batida de manhã também, todos os dias, colocar essa batida, esse liquidificador, do lado das frutas que ele já utiliza. Então, né, conseguir instalação de uma tomada que consiga colocar bem nesse ambiente, aonde ele vai ter tudo ali. Até porque a maioria das vezes a gente guarda o liquidificador pensando assim, não quero que ocupe o espaço aqui.
Mas aí vem lá o filho, tira o liquidificador da onde tá dentro do armário, ele usa e não guarda de novo, né? Então já deixa ali. Se tu consegue adaptar esse espaço, já deixa ali também. A Patrícia falou, sempre usa uma sacolinha dentro de um pote e as folhas vão direto para a sacola. Sim, também dá pra botar a sacolinha direto ali também, né? Daí, se quiser, como eu tenho essa lixeira grande, eu depois vou, no dia do meu prep, eu boto ela ali pra orgânico e vou botando tudo que eu vou descartando, toda essa parte que gera lixo ali dentro. Pode ficar aqui, filha, que eu vou pegar eu vou pegar isso aqui que eu quero mostrar pras gurias também e os potinhos. Espera aí que eu já vou. A Rita falou, não sei cozinhar sem uma lixeira na pia. É bom ter sempre perto, né? Tem gente que, na verdade, acaba sujando todo o chão da cozinha porque vai carregando essa tábua e essas coisas que precisa colocar no lixo e ainda cai por fora do lixo. Isso aqui, ó, gente, que eu quero mostrar pra vocês também como parte dos utensílios que nos ajudam a otimizar o tempo na cozinha. Isso aqui são bandejas que eu utilizava, essas aqui não são as que eu utilizava na cozinha que eu tinha, né, quando eu vendia marmita. Lá eu tinha maiores que essa aqui. Depois, na minha casa, eu senti falta, porque eu já estava acostumada a trabalhar e cozinhar daquela maneira. Eu comprei essas aqui no mercado mesmo. Não tem aqui o nome da marca, elas estão bem batidinhas, ó, pra vocês verem. Comprei no mercado mesmo, é super baratex, tipo R$ 9,90, 10 e pouco. Elas são até que fortes, apesar de serem mais molinhas, né, do que as outras que eu tinha. O que é legal? A gente tem que saber que a gente vai trabalhar em maior quantidade. Por mais que seja um meal prep só para 2 pessoas, a gente vai trabalhar em maior quantidade. Então, quando eu tô fazendo uma marinada, quando eu tô picando 2, 3 quilos de carne, quando eu vou fazer almôndega, então, se eu fosse fazer almôndega, para todos nós, eu vou utilizar 3 quilos de carne, quais potes que do mercado, por exemplo, potes assim, domésticos que eu conseguiria utilizar? Praticamente nenhum. Porque eu tenho que botar, né, ali 3 quilos de carne, eu vou colocar, se for um bolinho de carne, eu vou colocar ovo, eu vou botar farinha, eu tenho que mexer naquilo lá, e eu não vou ter espaço. E o que a gente acaba por fazer também? Pegando várias travessas que a gente tem, ter que trabalhar um pouco numa, ter que trabalhar um pouco em outra, isso não otimiza nem um pouco o nosso tempo. Então, a gente ter esse tipo de utensílio dentro de casa otimiza. A gente coloca tudo aqui dentro, né? Eu coloco tudo aqui dentro, né? A carne que eu for marinar, temperar, preparo toda ela aqui. Inclusive, a gente pode, por exemplo, para quem não tem uma pia grande e aí precisa higienizar vegetais, a gente pode utilizar esse tipo de embalagem aqui, né? De utensílio para a gente higienizar os vegetais. Vocês vão botar a água, vão botar os produtos, enfim, e vão colocar aqui as folhas, fica muito mais fácil, né? Porque vocês não vão precisar estar usando várias baciazinhas. Uma vez uma aluna me falou que isso aqui mudou a vida dela. Machuquei. Deu aí? Não? Tá. Uma vez uma aluna me falou que isso aqui mudou a vida dela, porque ela sujava várias travessas. Então ela tinha que lavar, por exemplo, 5 pés de alface, e ela tinha que usar várias, e às vezes ela esbarrava e derrubava a água. Era uma confusão. Então, isso aqui é muito bom, tá? Quem puder ter isso aqui, encontra na internet também e encontra no supermercado. É bem facinho de achar. Depois eu vou abrir para as dúvidas, tá? Vamos falar... eu vou falar já sobre os potes, já que eles estão aqui, depois a gente vai para os utensílios. Dentro do meu prep, eu consigo aprofundar muito mais isso com vocês. A gente tem um módulo daí só sobre cozinha, só sobre essa parte de organização da cozinha. Então, aqui eu vou fazer o possível para que eu consiga explicar para vocês e vocês já conseguirem estar colocando em prática aí. A pergunta que eu mais recebo é: Marta, qual é o melhor pote para a gente estar congelando, né? Qual que é o melhor para a gente congelar? E o melhor é o hermético de vidro. Por quê? Seria esse aqui, tá? Esse aqui, que é o pote de vidro, tá? Ele tá meio escarunchado, esse aqui. Esse aqui, ele vem com elástico aqui, né? Com essa borrachinha aqui. E ele faz esse cleque, ó, gente. Né? Pá, ó. Fechou. Tá bem fechado. Tem a borracha. Não tem a possibilidade de sair nenhum cheiro. Não tem a possibilidade de entrar nenhum ar. Então, ele é o melhor, né? O de vidro é o melhor. E esse aqui de vidro, inclusive, ele vem com essa tampinha aqui, ó. Se a gente quiser levar direto pro micro-ondas, a gente consegue. Não pode levar pro micro-ondas ele totalmente fechado, senão estoura essa tampa, entorta ela, tá? Só que o que acontece? Bem vida real, a gente tem que falar. O de vidro, esse aqui, ele é bem mais caro.
ele é um investimento, então não é uma coisa assim que, eu vou comprar uma coisa e depois não vou usar. Tem que ver isso, aquilo que a gente estava falando do destralhe antes. Não, é uma coisa que a gente vai investir e a gente vai usar, porque a gente vai usar todas as semanas quando a gente vai fazer meal prep. Só que ele é mais caro, nem sempre a gente consegue começar a cozinhar, né, para a semana e nos organizar e planejar com esse potinho aqui. Então, para quem pode, compra desse aqui. Eu até tenho ali num destaque meu, no feed ali, né, na bio, tem um destaque, onde vocês têm um link onde eu mostro onde eu comprei esse aqui, ó. Porque esse que eu mostrei pra vocês, ele é um pouquinho mais caro do que esse aqui, ó, que eu achei. Tem os dois, e daí vocês podem escolher. Que tem esse daqui também, ó, né, esse quadradinho que também tem a borracha, só que ele não tem essa tampinha aqui. Né? Então, esse modelo quadradinho aqui, ele é um pouquinho mais em conta e ele dá super certo da gente organizar dentro do nosso freezer. Então, tem esse aqui para quem não consegue começar com esse. Agora, a outra opção que a gente tem também é esses de plástico que vende no supermercado, tá? Esses de plástico aqui, ó, eles também têm a informação que são livres de BPA, né? BPA free, ou seja, quando eles falam isso, significa que a gente poderia estar aquecendo. Mas mesmo assim, eu não acho interessante aquecer o plástico direto no micro-ondas, só em emergência que a gente faça isso. Só que então, Marta, por que eu vou comprar esse se eu não posso levar no micro-ondas? Porque tu pode levar no micro-ondas aquecendo diretamente no teu prato ou em outro prato. Então, se tu tem esse aqui em quantidade, se tu tem desse daqui em quantidade, tu tem mais possibilidade de armazenamento no congelamento. Então, tu ia estar utilizando esse aqui para congelar. E na hora que tu fosse aquecer, se for, por exemplo, uma marmita, que tu congelou ela aqui, a marmita amarrada, tu vai aquecer ela no teu prato, tu vai descongelar aqui dentro, tu tira daqui, serve no prato e aquece no prato. Entendeu? Então, para quem não consegue começar comprando várias dessas, é uma pessoa que faz marmita, porque olha só, gente, aqui em casa, quando eu faço marmita amarrada, eu faço em torno de 45, 48. Eu teria, quando eu comecei a fazer nesse formato, eu sempre usei plástico, porque eu olhava para os potes de vidro e eu pensava assim, meu Deus, mas eu tenho que comprar 40, eu tenho que comprar quase 50 desse. Vai ficar muito caro para eu comprar agora. Então, eu sempre comecei com os potes de plástico. E quando eu tive a empresa de marmita, eu tive que ir atrás de embalagens para que eu colocasse essas refeições para eu vender. Então, eu fui atrás de fornecedores, de empresas que trabalhassem com esse tipo de embalagem, que pudessem ir no micro-ondas, no freezer, e que fossem práticas e que também fossem bem baratinhas, que eu pudesse encaixar dentro do preço do produto. E aí eu comecei a usar, eu até tô com todas as minhas ocupadas, eu trouxe essa aqui que é menor e tá até sem a tampa, não achei a tampa dela ali. Todas as minhas estão ocupadas, por isso que eu trouxe essa daqui. Eu uso uma maior, que é a de 750 ml para nós. Eu uso a maior porque eu não gosto de utilizar a marmita do tamanho exatamente que eu vou colocar de gramas ali dentro. Então, se eu vou usar 300 gramas, eu boto sempre numa marmita maior. Por que, Marta, que tu faz isso? Porque assim a gente acomoda melhor o alimento e fica sobrando um pouquinho aqui, né, em cima, que precisa dessa circulação de ar quando a gente tá congelando ali também, né? Então a gente não pode deixar o alimento líquido, por exemplo, que ele vem até a borda, porque ele vai expandir quando ele congela, isso pode rachar o potinho. Então eu sempre trabalho com um pote maior. Nunca deixo assim, até porque a comida fica tipo, sabe? Fica uma coisa assim, muito amarrotada ali dentro, eu não gosto, eu gosto de usar maior. Mas vamos lá. Eu comecei a trabalhar eu gosto de usar, eu vou até falar a marca para vocês, Galvanotec, tá? Era essa marca que eu utilizava quando eu comecei a vender marmitas. E depois eu comecei a comprar dessa mesma marmita para eu aplicar dentro da minha casa. Porque essas aqui são muito, muito, muito baratinhas, elas são reutilizáveis, tá? Vocês sempre me perguntam isso. Essa aqui, sei lá, deve ter 1 ano. Então elas ficam meio assim, porque a gente passa esponja, né? A gente lava bem, enfim. Então elas eram assim super clean, dava para ver mais o que tinha dentro, depois elas ficam meio leitosas. Né? Então, ela pode ir para o freezer e ela também pode ir para o micro-ondas para quem usa plástico no micro-ondas. Se não, é só tirar daqui a refeição e aquecer no micro-ondas. Estão pegando aí, gente? Sim, mãe. Os comentários estão um pouquinho com delay. A Tá. Carol falou, que maravilha, eu tenho essas vasilhas, que é essa que a senhora mostrou, Uhum. e não usava, agora eu vou usar. Uma outra mulher, só que eu tô com medo de falar o nome dela errado, Radasha. Amo pote de vidro, muito melhor para higienizar e mais saudável. Sim, eu também gosto. Perguntou, dá para usar a embalagem que vai na seladora a vácuo? Para congelar? Eu não sei. Dá.
Dá pra congelar. Inclusive, deixa eu ver se eu tô aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu tô aqui com meus potinhos. Não, não é aqui. Eu mudei de lugar. Eu mudo as coisas tudo de lugar aqui na cozinha. Pera aí, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Tem até um fechado. Olha. Vou falar aqui pra vocês outras formas de armazenar. Olha, gente. Ó. Tem aquela... Eu não tenho embaladora a vácuo aqui. Eu não tenho. Mas eu sei que tem muitas alunas que têm, elas utilizam. Ó, esse aqui até tá fechado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é uma mão na roda, reutilizável. Tem de vários tamanhos. Já mostrei pra vocês aquele bem GG, que é um grandão, que eu uso pra fazer as marinadas quando são marinadas de 2 kg, 2,5 kg. Então, imagina que eu vou utilizar um espação no meu freezer com pote, com uma carne que tá até crua. Então, vale a pena a gente ter esses tipos aqui de saquinhos, porque otimiza bastante o espaço. A gente pode deixar congelando, por exemplo, arroz, carne moída, assim, ó, na horizontal, né? Ó, vou congelar assim. Então, eu vou acomodar toda a carne assim, vou deixar congelar assim. Uma vez congelado assim, ele vai ficar um bloco durinho, como se fosse só aqui, ó. Vai ficar duro assim. E a gente pode acomodar ele dentro do nosso freezer conforme a gente vê a necessidade. Então, isso aqui é muito legal. Até líquido a gente pode botar, né? Até feijão a gente pode botar. Esse aqui veda super bem, tá? Dá pra botar até feijão aqui, enfim. É uma outra opção baratinha e é reutilizável. Vocês sempre me perguntam isso. Tem uma pessoa, tem uma amiga aqui do Instagram. Ela me falou que ela sempre botou fora. Esse aqui da Zip, gente. Esse aqui ela compra, esse aqui pode botar fora, vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui não, né? Ele custa um dinheirinho aí. Então, esse aqui não pode botar fora. Ela disse, Marta, mas eu usava e jogava tudo fora, não sabia que dava pra lavar. Dá pra lavar. Como que eu lavo ele, né? Bota, vocês vão abrir aqui, né? Eu boto água. Meu Susto! Foi a Belinha. Foi a Belinha. Gente, ainda bem que ela não se machucou. A Belinha derrubou um negócio ali, mas não há de ser nada. Ela saiu correndo. Que susto, rapariga! Olha, agora ela veio ali como quem não quer nada. Ó, caiu, mas não há de ser nada. Ó, aqui, volta aqui, gente, volta aqui. Eu devo ter ficado assim, ó. Eu boto detergente aqui dentro. E, pra quem tem água morna na torneira, é até melhor. Quando usou, assim, um molho, quando utilizou uma marinada, a gente usa azeite, aí, né, é melhor. Água quente, assim, de pegar água quente e botar, não pode. Ele se entorta todinho e vai fora, daí vai estragar. Então, mas dá pra botar uma água morna, assim, lavar, bota detergente, bota um Veja. E as gurias estão rindo. Estão rindo. Gente, que susto! Tá, ó, tá aqui. Esse aqui mostrei pra vocês também. Outra... A Luciana falou em saquinhos de É, isso mesmo, Ziploc. São ótimos, ganha muito espaço no freezer. Muito, são ótimos. E uma dica, tá? Eles pegam cheiro. Quem tem, conta aí pra mim. Então, assim, arroz, aipim, essas comidas, assim, que não são como uma marinada, a gente pode reutilizar sempre para esses tipos de alimento, tá? Agora, quando vocês utilizarem para marinada, reservem eles de novo para marinada. Vocês vão acabar tendo que fazer isso, vocês vão perceber. Porque a gente lava, só que ele começa a ficar um pouco manchadinho. Porque numa marinada que vai cúrcuma, que vai páprica, vai azeite, tudo aquilo é feito, né? Pra ficar marinando ali na carne, acaba ficando um pouco do cheiro aqui. O alho, por exemplo, a gente lava, fica um pouquinho do cheiro. Então, isso não tem problema, é só a gente reservar 2 ou 3, 4, que vai ser para as marinadas. Então, vocês usem sempre as mesmas. Isso também vai otimizar bastante aí para vocês. E esse aqui, gente, é o saquinho de feira, que é o mesmo que a gente utiliza lá no mercado para botar as nossas comprinhas, quando a gente vai pesar o limão, banana, enfim. Ó, então a gente tira. Esse aqui eu não reutilizo, né? Ah, eu me nego a lavar esse aqui, gente. Esse aqui daí é muito... Quem é que vai querer lavar esse aqui? Eu não... Esse aqui eu jogo fora. Ó. Dá, Marta, mas dá pra lavar. Daí vem uma que diz aí, dá pra lavar. Ah, até daria, né? Mas é até ruim de abrir depois. A gente tem que também pensar na praticidade das coisas. Ó, esse aqui, então, saquinho, a gente daria um nó nele aqui. Dá pra botar líquido, dá pra botar feijão, dá pra botar várias coisas nele, ó. Dá um nozinho assim e acomoda ele na forma que ficar melhor ali no freezer, tá? Então, tem essas opções aqui. Tô mostrando todas as coisas da cozinha aqui pra vocês, gente. Estão gostando? Tábua. Vou voltar aqui na tábua antes de eu ir pra lá, só pra que eu lembrei de uma coisa. Qual que é a melhor tábua, tá?
Vocês estão vendo aqui que eu tenho plástico. Eu tenho essa aqui de madeira que tá bem esgualepada, mas ela tá limpinha. Eu sempre digo, como eu disse ontem antes de ontem eu disse pra Thaís, né, quando ela ia tomar um café aqui em casa. Digo, olha, a casa tá meio esgualepada, mas tá limpinha, né? Tem umas coisas que estão meio esgualepadas, mas é limpinho. Então, qual que é a melhor? Existe a tábua mais higiênica de todas, assim como a gente estava falando da nossos potinhos, seria a de vidro. Eu não gosto, eu não uso, tem gente que gosta. Por que eu não gosto? Porque já vi acidente com a tábua de vidro dentro da cozinha, né? É muito fácil dela resbalar. Então, quem usa de vidro, por favor, tome cuidado de sempre colocar um pano. Eu ia falar isso agora. Sempre colocar um pano embaixo, mas a gente acaba resbalando até a nossa própria mão, conforme o líquido que vai saindo daquele alimento. Outra coisa que eu não gosto, ela deixa a faca cega mais rapidamente, né? E outra coisa que eu não gosto na de vidro também, é que a gente fica com aquele tec, 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 eu acho agoniante aquele barulho, não gosto. Então, qual que é a melhor? Pra mim, as de madeiras e as de bambu, tá? Normalmente as de bambu são melhores ainda. Mas, Marta, não é ruim porque isso, porque aquilo, seria melhor a de plástico porque tem bactérias e tal. Vocês sempre falam esse tipo de coisa. Gente, a gente tem que lavar, né? Alguém acabou de falar aí sobre mania de limpeza. Não é mania de limpeza, é por ser neura. É querer as coisas limpas, entendeu? A gente tem que lavar. Sujou, a gente tem que lavar. A gente não vai usar as coisas sujas. A gente tem que saber lavar as coisas também. Então, quando a gente fala desse tipo de tábua, que é a de madeira e a de bambu, se a gente higienizar corretamente, não tem problema nenhum. Vocês sabiam que até a de plástico, ela também faz ranhuras aqui, né? Porque a gente fala muito se fala das ranhuras que criam na de madeira e que daí ele vai estar criando bactérias, enfim, isso também acontece na de plástico. Tanto para de plástico quanto para de madeira, a gente tem que aplicar o procedimento de lavar. E como é que eu faço para lavar elas? Como eu uso elas muito no dia do meal prep e não uso praticamente em nenhum momento da semana, no dia do meal prep, ao final dele mesmo, a gente já pode fazer o procedimento de lavar, ou faz no outro dia, né, para quem quiser. Como que eu faço? A gente vai encher a nossa pia, enche a pia, ou para quem não tem uma pia grande, enche a tua bacia, né, estratégica aí, bota uma colherinha, uma tampinha de cloro, que seria a clorofina, a gente chama também de Que Boa, que é uma marca, né? Bota para cada 1 litro de água, boto também um pouquinho de detergente, depois que eu já lavei ela normal, né? Lavei embaixo da pia, passei a esponja, enxaguei todinha, eu vou colocar ela de molho. Deixa mais ou menos uns 20, 15 minutinhos de molho, enxágua bem, e para secar preferencialmente, eu gosto de secá-las no sol, mas nem sempre a gente vai ter sol naquele dia, não vamos deixar de lavar por isso. Então, se tivesse, por exemplo, eu tivesse recém-feito, de tarde pega sol aqui na minha janela. Então, eu já deixava ela assim, né? Aqui no meu prédio pode fazer esse tipo de coisa, né? Estender as coisas e tudo mais pela janela. Então, eu já deixo as tábuas assim, elas secam bem, né, a madeira. E a mesma coisa eu faço com a de plástico. Então, tem que lavar as coisas que a gente vai parar de ter esses medos, assim. Né, de, não posso lavar isso, não posso, por exemplo, no frango, não... essas histórias todas que a gente começa a criar dentro da cozinha e acaba que a gente aí não tem aquela tábua que a gente queria porque a gente acha que vai ter bactérias, mas todas vão ter, tudo vai ter, a gente tem que saber higienizar corretamente. A Joelma perguntou se a live vai ficar gravada. Se o Instagram não sumir com ela, a gente vai deixar gravada, claro, eu tô fazendo especial pra vocês, né, gente, pra ajudar vocês aí. Mãe, agora uma coisa, a senhora tá com fone, eu não tô. Tá. Uma mulher falou que não tá me escutando direito. Então, quando eu fazer alguma pergunta daí, tu pode dar uma repetida. Ah, tá. Gente, aqui eu tô com fone e a Duda não tá com fone lá. Vamos falar agora sobre alguns utensílios e as facas? Vamos lá? Vamos aqui. Então, gente, é o seguinte. Agora aqui ficou uma baguncinha, mas não tem problema. Quando eu tava falando pra vocês da gente ter aquilo fundamental, né? Só aquilo que a gente precisa. Quando vocês pensarem em facas, não precisa pensar em ter aquele, né, um faqueiro todo completo, porque eu preciso de todos os tipos de faca. Com poucas facas, vocês já conseguem super dar conta do meu prep, tá? Então, o que seriam? Ó, vou mostrar essa minha gaveta pra vocês. Aqui, ó. Bem simplesinha, tá? O que eu tenho aqui na minha gaveta? Pra quem me segue, tá? Começou a me seguir há pouco tempo, vai até achar que eu tenho muita coisa, ó. Eu tô com 2 facas de chefe. Essa de pão aqui
E agora, quando eu viajei em janeiro, eu acabei comprando essas outras 4 aqui, tá? Que seriam aquela de legume, né? Que é de ofício, onde a gente utiliza mais para estar descascando coisas. E eu comprei mais essas aqui. São mais 2 de chefe menorzinhas, tá? Mas eu não tinha essas, só para esclarecer aqui para vocês. Eu não tinha essas aqui. Eu só trabalho no meu meal prep com essas 2 de chefe aqui. E eu não tinha nem aquela de ofício. Porque como eu tenho o processador já dá conta de tudo isso pra gente. Nem precisa ter a de ofício para quem tem o processador, a gente acaba utilizando praticamente tudo ali. E eu tenho 2 de chefe para tomar sempre esse cuidado, né? Uma eu deixo mais ali para as carnes, que eu vou estar trabalhando no cru, tudo que eu estiver mexendo cru, né? E que não vai passar pelo fogo depois, e outra eu deixo mais pelos vegetais ou para as frutas, tá? Então, se vocês tiverem 2 facas de chefe e uma de ofício, e a de pão, já é suficiente. Não precisa querer gastar, assim, sabe, rios de dinheiro, comprar todo um faqueiro completo, porque a gente acaba que não usa. No dia a dia, na cozinha doméstica, a gente vai utilizar isso aqui. Quando vocês forem escolher a faca de chefe de vocês, eu vou dar uma dica aqui. Ó, essas 2 minhas aqui, essa aqui, gente, as 2 são da Tramontina, tá? Foi, assim, preço super razoável, super acessível para quase todo mundo. O importante é que vocês, cada uma tem um tamanho de mão, né? Nós, cada uma tem um tamanho de mão aí. A minha mão é um mãozão, tá? Eu tenho uma mão grande. Então, quando eu fui escolher essas facas, eu percebi que por mais que ela seja grande, né? A minha mão, eu não fiquei parecendo que eu tô com uma espada na mão, eu tô com uma faca na mão, né? Então, quando a gente tem a mãozinha muito pequenininha, a gente é muito pequenininha, dependendo do tamanho da faca, aquilo vai ficar desconfortável pra gente. Então, é importante que vocês sempre comprem uma faca que vocês consigam colocar na mão de vocês e vocês sentirem que esse tamanho do cabo é pro tamanho da mão de vocês, né? Que não tá com espadão, né? Que não tá sobrando um monte aqui nessa parte. Então, tem que ser confortável, uma faca preferencialmente leve, pra gente poder trabalhar com mais qualidade. E outra coisa, para que essa faca dure bastante tempo para vocês, essa parte aqui, ó, vocês estão vendo que a lâmina, ela é inteira? Ó, ela passa aqui, ó, tá vendo? Ó, a lâmina, ela é inteira, ó, a faca é inteira. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai economizar de comprar uma faca de chefe e acaba comprando aquelas que só entrou um pouquinho da lâmina para dentro, o resto é tudo cabo. Com o passar do tempo, acaba que elas se desfazem, tá? Então, tomem esse cuidado. Essas minhas aqui são ótimas, mas não adianta, escuta essa, pega essa sacada. Vocês podem comprar a faca mais cara do mundo. Se a faca não tiver afiada, vocês vão demorar um monte para cozinhar. Gente, tem uma coisa que me dá assim um nó no coração, não me convidem para cozinhar na casa de vocês se a faca de vocês não estiver afiada. Às vezes, eu tô na casa de alguma pessoa, sei lá, vamos pegar lá a minha sogra, um exemplo. A sogra, coitada, sempre nos exemplos. Te amo, sogra. E aí, tô lá na casa da sogra, da minha cunhada. Ah, deixa que eu faço. Eu tô lá, né, já quero me enfiar na cozinha. Deixa que eu faço. Aí eu começo a usar a faca, não tem fio. Aí uma coisa que era pra eu fazer em 5 minutos, eu levo 15. E dói o braço, e a gente fica cansada. Então, às vezes, a gente não percebe isso. Como é que tá as facas aí na tua casa? Tu tem um afiador? Tu afia tuas facas, né, uma vez por mês? Dá uma amolada, eu acho que é assim que fala, não lembro. Então, faca numa cozinha prática tem que estar afiada. Então, percebam aí. Vocês já vão me perguntar, Marta, como tu afia tua faca? Já vou contar agora, então. Antes que eu esqueça. Eu tenho isso aqui, ó, gente. Tá aqui. Tá, não tem problema. Essa gaveta aqui, não reparem, tá? Essa é uma gaveta da baguncinha mesmo, tá? É aqui onde eu deixo essas coisas que eu não uso no dia a dia. E uma coisa que eu não uso todo dia é o afiador. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Consegue subir, filha? Eu comprei essa pedra aqui pela internet, mas sei que vende também no Mercado Livre, que é pela internet. Vende também no mercado, tá normal. Esse tipo de pedra aqui. Me conta se vocês já afiaram com esse tipo de pedra. Eu não afio as minhas facas, na verdade. Sei afiar, mas eu peço essa gentileza pro meu marido, né? Então, já fica aí a dica também. Pede pro marido ao marido. Separa as facas lá e deixa... Eu só não faço aqui agora com vocês, porque ela precisa estar de molho na água. Ela tem um procedimento onde a gente bota um pouco de molho na água e depois disso, aí a gente pode, se a gente passasse aqui agora, na verdade a gente estraga o fio dela, tá? Então ela tem que estar de molho na água, ela tem um lado mais áspero e um outro onde vai dar meio que o brilho ali também. Então, é isso aqui que eu utilizo. Eu sei que existem várias outras coisas que a gente pode utilizar para tá afiando a faca, mas é sempre com essa aqui que eu utilizo, eu acho fácil, baratinho. Gosto disso daqui também.
E aí, gente, voltando aqui para os utensílios, essas duas facas que eu falei para vocês que eu tenho, né? A de pão, e acabei comprando essas aqui, né? Comprei mesmo sabendo que eu tenho essas aqui, como as minhas já são velhinhas, eu tava lá na oportunidade, tava fora, né? E tava muito baratinho, comprei. Uma coisa que a gente tem que ter na nossa cozinha também é essas duas coisas aqui, ó. Uma tesoura, né? Por que, Marta, ter uma tesoura se a gente tem a faca? Isso aqui facilita muito. Quando a gente vai, a gente pode utilizar, inclusive, tem as pra gente picar, né? A gente pode utilizar pra picar alface, cebolinha, tempero verde, também. Mas, inclusive, pra abrir as coisas. Quantas de vocês já pegaram, por exemplo, um saco de massa? E aí a gente pega a faca e a gente vai abrir o saco de massa e a gente meio que aquela faca passa e o negócio se esparrama todo. E aí cai para um lado e cai para o outro. E não era para acontecer aquilo, e isso não é otimizar tempo, não é ser prático. Então, se a gente tem uma tesourinha, sempre à mão. Vocês perceberam que na minha gaveta, aqui eu tenho a minha gaveta, o que eu tenho na minha primeira gaveta? Aquilo que eu uso. E se vocês me falarem assim, Marta, eu não tenho espaço para ter só o que eu uso na minha primeira gaveta, porque eu só tenho uma ou duas gavetas. Minha dica que eu daria para vocês é o seguinte, já fiz isso quando a minha cozinha era pequenininha. Pega aqueles itens que tu mal utiliza no dia a dia, coloca numa caixinha organizadora e leva para dentro de um armário. Só vai pegar a vez ou outra. Se tu deixar aqui, ela vai estar sempre bagunçada, né? Porque sempre que tu quiser pegar essas coisas que são úteis para ti, tu tem aquelas outras junto que traz aquela bagunça, aquele volume dentro da tua gaveta. Então tira essas que tu não utiliza e deixa só o que tu utiliza. Então, outra coisa que eu comprei... O descascador, gente. Esse descascador aqui, eu tenho o link dele lá nos destaques. Esse descascador, ele... Sabe aquele produto assim que presta, que a gente usa, que é bom? Esse descascador aqui é muito bom. Eu tenho nos dois modelos. Nesse. A Duda gosta desse e eu gosto desse aqui. Esse aqui a gente trabalha mais lateral. Olha, quase que me corta. Esse aqui a gente trabalha... Esse aqui a gente trabalha mais lateral. Ele tem uma proteção, né? Era bom estar com a proteção. E esse aqui eu gosto porque a gente pega assim, né? Eu pego os ingredientes assim, ó. E eu consigo rodar ele na mão. Esse aqui é muito, muito, muito rápido. Bem afiado. E não é caro também, né? Não é caro. Vale a pena ter isso aqui também. Outra coisa, gente, pra gente acertar nas receitas, que vale a pena a gente ter, é esses medidores aqui, ó. Tanto de colher quanto isso aqui. Então, muitas vezes vocês não estão ajustando e acertando receitas porque vocês não utilizam, né? Quando eu falo uma xícara é essa aqui, né? Porque uma xícara, dentro da nossa casa, ela é diferente da xícara que a gente viu na receita. A receita tá normalmente, uma receita, quem faça uma receita correta, usa a medida da xícara, padrão. Então, a nossa xícara, essa que eu tomei Super Coffee, ela pode não ser a mesma medida dessa aqui. A do meu chá pode não ser a mesma medida dessa aqui, pode ser diferente. Então, é interessante. Isso aqui tem outra tarefa para ele também. Sabe o que eu faço com isso aqui? Eu uso para montar marmita. Já mostrei para vocês, né? Então, essas medidas aqui, ó, normalmente eu uso esses dois. O que eu faço com isso aqui? Vamos pegar aqui dessa bancada, tá? Isso aqui é maior que uma colher, porque é uma xícara. Então, quando a gente vai montar uma marmita... Vou pegar uma colher aqui. Se eu fosse montar uma marmita agora e eu tenho que colocar 150 gramas de arroz, eu tenho que colocar 200 gramas de arroz, olha esse segredinho, gente. Isso aqui a minha mãe me disse assim, Marta, eu levava anos para montar minhas marmitas. Como vocês são rápidas? E eu expliquei para a mãe, né? Na verdade, eu já tinha explicado isso para minha mãe há muito tempo. Inclusive, a minha mãe já me ajudou na cozinha, só que a mãe tá desmemorizada e ela não lembrava mais, ela não fazia mais, ela esqueceu e ela tava fazendo com uma colher. Então, a gente vai montar a marmita. Como é que eu faço? Como é que normalmente as pessoas fazem? As pessoas vão tarar a balança, né? Para quem pesa. E a pessoa vai servindo de colher em colher até chegar o peso. Gente, isso aí não tem fim. Vocês vão levar uma eternidade para fazer. Como é que eu faço? Eu vou tarar, né? A balança com isso aqui. Então, vai deixar com 0 gramas. Eu vou pegar, por exemplo, que seja feijão que eu quero pesar, 100 gramas. Eu vou botar 100 gramas aqui e normalmente, né, o que eu quero... Vamos pegar um outro exemplo para ficar o normalmente. Carne, normalmente aqui em casa é 150 gramas, tá? 160 gramas. Eu vou encher isso aqui e eu sei que ela cheia ou quase cheia, eu vou olhar onde pega, eu vou pesar e sei que dá a quantidade que eu quero. Então, eu vou pesar só uma vez.
e depois eu vou montar como se fosse uma linha de produção. Então pode ficar aí, filha, que eu vou só mostrar aqui. Então vocês imaginem o seguinte, que eu tô com a panela ali do meu lado, eu tarei, tô com todas as marmitas que nem eu mostro pra vocês aqui. Então eu usei isso aqui, já sei qual é a medida, já fiz a tara, eu venho só pegando e eu venho só montando. Pá, 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 pá. É uma linha de produção assim, é muito rápido. Então, quando a gente usa uma colher, a gente vai demorar anos. E esse aqui seria uma outra medida. Vamos supor que daí vegetais é uma medida menor. Eu utilizo esse aqui ou esse. Entende? Então, esse aqui eu já sei mais ou menos a medida. Pode ser que a medida que eu quero seja a metade dele. E ele seja grande para isso. Não tem problema. Eu vou sempre encher a metade. Uma coisa mais ou menos, né, gente? A gente sabe que 5, 6, 7 gramas às vezes vai dar uma diferencinha nessas marmitas. Aqui na minha casa eu faço assim. Quando eu trabalhava com o vendendo marmita, eu tinha que fazer milimetricamente naquelas gramas, né? O cliente quer receber, quando tem uma dieta personalizada, ele quer receber exatamente 100 gramas de 100 gramas. Ele não quer receber 105, ele quer 100, né? Quando tá em dieta. Mas aqui em casa eu deixo dar essa mescladinha. E isso facilita muito. Então isso aqui também tem essa utilidade. Eu prefiro esse aqui de inox, porque a gente lava e tá sempre novo. E é capaz de eu dar pra Duda quando a Duda casar. Porque isso aqui vai me durar uma vida inteira. Deixa eu ver o que mais que eu vou ver no meu papel. Quer vir aqui pra frente, filha? O que mais que eu tinha que passar pra vocês? Aqui dessa parte do fluxo da cozinha. Senão eu já vou pras perguntas com as gurias. Aí eu vou respondendo as perguntas pra vocês. Acho que eu vou respondendo já as perguntas. Hã? Responder as perguntas e depois eu falo. Aham. É, eu acho que é isso aí. Vou responder as perguntas das gurias. Vou me sentar lá, peraí. Deixa eu só tirar isso daqui que a Belinha caiu. Essa é uma aula assim, né? Que ela acontece acontecendo. Deixa eu tirar isso aqui. Oi? Não consegue? Conseguiu? Uhum. Oi, gente. Vocês estão aí. Deixa eu virar aqui pra nós. Eu quero que vocês agora... Nesse momento aqui da aula, que vocês comecem, quem já fez uma pergunta lá em cima, tá, quem já fez uma pergunta mais acima, que refaz a pergunta, manda pra mim aí de novo, que eu vou lendo junto com vocês, tá? Então deixa eu ver aqui. A Carol, eu quero essa facilidade pra minha vida. A essa hora já tem que começar o almoço, pra dar tempo da minha filha almoçar e ir pra escola. E Marta está fazendo uma live com certeza com o almoço pronto. Ai, gente, eu não queria deixar vocês tristes com isso. Eu feliz, mas eu tô assim com o meu almoço pronto. Eu tô com o meu almoço pronto. Eu só tenho que finalizar ali um descongelamento, na verdade, porque eu acabei tirando só hoje de manhã. Tô com o meu almoço. Eu fiquei até triste. Eu fiquei feliz que a Carol falou, mas assim, triste de saber que tu não tá com o teu almoço pronto, né? Nesse sentido. Porque eu sei, já passei muito por isso, eu sei o quanto é difícil, né? A gente tem tantas coisas para fazer, a rotina às vezes parece ser tão pesada. E a gente tem que encaixar, por mais que a gente goste de cozinhar, tem que encaixar o almoço todos os dias no meio dessa correria. Isso que é ruim, né? E a gente sabe que daí vai pra cozinha, que tem que parar, que tem que fazer. E que depois tem que limpar tudo aquilo ali. Então eu tô sim, Carol, tô com o meu almoço pronto, mas tu também. Pode ficar com o teu almoço pronto, eu te espero na próxima turma que abre agora, dia 14. Gente, dia 14 do quarta-feira, agora dia 14 do 6, é amanhã? Hoje é terça? Hoje É amanhã. É amanhã é quarta. Amanhã eu abro as inscrições para a próxima turma. Vou descer todas as perguntas aqui, vocês vão me mandando, tá? Temos que comprar balança, medidores... descascador de legumes. Isso, gente, se vocês quiserem comprar, vão comprando aos pouquinhos, né? Se vocês usam a balança, mas comprem se vocês usam, né? Se vocês têm esse hábito de utilizar a balança, vocês querem utilizar a balança, comprem. Vocês não vão utilizar só na montagem das marmitas. Vocês vão utilizar também para fazer receitas assim, tipo de bolos. Muitas vezes a gente precisa utilizar, né? Quando pede assim, fica mais fácil. Aqui a Ana. 2 bebês pequenos, trabalho fora, marido e casa, vai ser útil para mim? Será que consigo aprender e ter como complemento de renda? Ana, ótima a tua pergunta, com certeza. Para ti vai ser, não que para as outras pessoas não seja, mas para ti vai ser muito útil.
Tu com 2 bebês em casa, né, sabendo que daqui a pouco, não sei se tu já tá introduzindo alimentação para eles, daqui a pouco tu vai ter que toda hora oferecendo alguma coisa, eles já não vão mais estar, né, mamando muito de mamadeira, toda hora oferecendo alguma coisa, tu tem que ter esse planejamento, para que tu tenha essas coisas em casa saudáveis, para que tu consiga fazer uma boa introdução alimentar para eles, né. Então, para que tu consiga isso, tu tem que estar dentro do Meal Prep. Dentro do Meal Prep, tu vai conseguir estar organizando a tua cozinha, tua lista de compras. Não sei se tu viu a live de ontem, que a gente fala sobre lista de compras e também sobre a parte de cardápios. Então, dá uma olhada lá se tu não viu. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tem muitas alunas que têm bebê bem pequenininho, ou que estão gestando e que já estão preparando um puerpério bem mais tranquilo, porque estão deixando tudo isso organizado. E sobre complemento de fonte de renda, eu já tenho também alunas que aplicam o Meal Prep como uma forma de otimizar esses preparos para vender marmita, né? Então, eu comecei assim, eu sei que é possível, um dia eu ainda quero fazer uma aula, alguma live, trazer esse conteúdo para vocês. Eu tenho vontade, muitas de vocês já me pedem, que eu fale mais, né? Ensine vocês, né, como que foi a minha caminhada, né? Como que eu vendi marmita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vendi marmita num tempo completamente diferente que esse, de iFood, de Instagram, né? Então, naquele tempo, para vocês terem uma ideia, eu entreguei panfleto e paguei para pessoas também entregarem para mim e também entreguei panfleto, né? Nas sinaleiras, nas correspondências dos prédios, batia lá nos condomínios para entregar a correspondência, porque na época que eu vendi marmita, a gente não tinha essa grande possibilidade de expandir através do Instagram, através do iFood, e hoje em dia a gente tem. Quantas pessoas trabalham, né, com o iFood trabalhando dentro da sua própria casa? Então é muito possível utilizar da ideia do Meal Prep ou para marmita, ou para muffins, ou para bolos, ou para sucos detox, enfim, as possibilidades são muitas. Então, com certeza, dá pra ti, Ana, pegar toda a ideia do método e aplicar dentro do negócio que tu tá planejando para te fazer, entende? E além de aplicar dentro da tua própria casa. Deixa eu ver. Vamos ver. Marta, vocês comem feijão e arroz todos os dias? Não todos os dias, mas eu sempre tenho congelado. Dificilmente eu não tenho feijão congelado e não tenho lentilha, algum grão eu sempre tenho. Jéssica, minha filhada, tá aí também. Um beijo. Deixa eu ver. Sim, eu vou trazer. Deixa eu ver aqui. Sim, foi o caso aqui. Fiz quando me descobri grávida da 3ª filha. A Patrícia tá contando aqui pra gente. E estava com a mais nova com 10 meses. Me salvou. Façam, vale muito a pena. O curso é sensacional. Marta arrasa. Obrigada pelo testemunho, Patrícia. Que bom que te ajudou. Conta comigo. Marta, não vou conseguir entrar nessa turma. Com que frequência você abre novas turmas? Eu acredito que eu não sei hoje quando que eu vou abrir ainda, né? Eu acredito que eu não sei, mas eu não sei, gente. Não é balela, tá? Eu sempre falo pra vocês quando eu sei, quando eu não sei. Tanto que eu tô falando pra vocês já faz umas 2 semanas que eu vou abrir amanhã, na quarta-feira. Né? Não fiz mistério nenhum que eu ia abrir ou não, para que vocês pudessem se programar. Mas tenta, né? Tenta fazer o possível para que tu já consiga entrar nessa turma e já arrancar toda essa parte da organização aí da tua casa. Deixa eu ver. Quem mais aqui? Deixa eu subir um pouquinho para ver mais as perguntas de vocês. Aqui. Tesoura na cozinha é muito útil. Não fico sem. Comprei até para sogra. É muito útil. Gosto muito dos medidores também. Podia tirar os comentários para não atrapalhar para ver, mas eu não vejo, gente. Ah, deve ser antes, né? Está no feed, no canal do YouTube também da Marta, a respeito das lives, né, gente? As lives, elas vão ficar salvas, tá? Aqui no perfil durante essa semana. E tá lá no YouTube também, vocês aproveitem para ver. Aqui, ó, já que tá pedindo para eu falar um pouco dos eletros, eu vou falar dos eletros para vocês. Deixa eu falar o que a gente precisa para fazer Meal Prep. Qual eletro a gente precisa para fazer Meal Prep, tá? De verdade, nenhum. Eu sei porque comecei a fazer sem nenhum. Mas agora, de verdade também, a gente tem que aproveitar os eletros para que as coisas, facilitar a nossa vida. Foi para isso que eles foram criados, para facilitar a nossa vida. E eu fui por muito tempo, assim, eu tive muito na minha cabeça de que, para que eu vou ter esse trambolho dentro da minha casa? Que era lá um eletro disso, um eletro daquilo.
E eu quase nunca, né, eu abria a minha mente, os meus olhos para que eu tivesse, eu queria fazer tudo sozinha. Uma coisa meio minha, assim. Acabei tomando vários laços de que eu me cansava muito mais do que eu poderia, né, do que eu deveria, na verdade. Então, quando eu comprei o processador, que é esse que eu mostro para vocês, até posso trazer ele aqui. Se puder trazer aí para mim, filha, eu vou mostrar aqui para as gurias. Ó, gente, aqui tá o meu processador. Ele tá bem velho, tá, gente? Tá bem velho, mas ele me atende super bem. Ele já vai para 4 anos esse aqui. Imagina isso. Eu gastei, na época, R$229 só nesse aqui. Tá 4 anos me atendendo muito bem. Pode pegar os acessórios dele, filha, pra mim. E o que acontece? Pra mim, dos eletros que eu mais gosto pra gente otimizar o tempo, seria o processador. Porque no processador eu consigo fazer almôndega no processador, se eu quiser, eu não pico nada. Eu só pico aquilo que eu quero um corte diferente. Se eu não quiser um corte diferente, se eu quiser um corte meio padrão para tudo, eu vou utilizar ele aqui. Por quê? Olha só. Eu tenho a hélice, tá? Eu tenho a hélice. Com essa hélice aqui que vem aqui, eu posso botar peito de frango aqui e fazer pastinha de frango. Eu posso botar peito de frango aqui cru e fazer almôndega, ao invés de eu comprar o guisado, que às vezes a gente fica meio... O guisado a gente chama de guisado aqui no sul. É carne moída, né? Carne moída de frango, às vezes a gente fica meio assim, será que tem só peito aí, né? Não sei se isso acontece com vocês, eu fico, será que tem só peito aqui? Ou será que eles botaram uma sobrecoxa, uma cartilagem, uma coisa assim? Eu não sou muito de comprar carne moída de frango, eu gosto de fazer. Então eu boto aqui peitos e peitos de carne moída, de peito de frango, e eu faço ele aqui pra eu fazer hambúrguer, enfim, tudo aqui. Se eu quero largar repolho, por exemplo, eu quero deixar ele um picadinho que fica meio que quadradinho, eu boto aqui. Enfim, gente, tudo. Bato bolo aqui. Eu faço tudo aqui. E aí, olha só, ele vem também com esse outro acessório, que é o de ralar. E eu já mostrei pra vocês como é que funciona, né? A gente bota aqui, fecha aqui, ó. Peraí, deixa eu estar ao contrário. Fechou. A gente bota a cenoura aqui. É segundos. A gente faz assim, ralou. Então, tu imagina que tu pega um ralador e tu fica, sei lá, 1 minuto. E aqui tu faz em 15 segundos. Então, a gente fica muito mais prática. A gente ganha velocidade com os eletros certos dentro da nossa cozinha. E volto a dizer o que eu tava falando pra vocês no início da live. A gente não precisa ter um monte de eletros. Pra mim, e o que mais me atende, que eu indicaria aqui pra vocês, seria ter um processador. De cara, assim, sabe? Um processador vai atender pra vocês bem pra tudo. Vocês vão ganhar muita velocidade na cozinha, tá? Então, além desse aqui, que a gente pode estar ralando tudo que a gente quiser, daí pensa em tudo. Abobrinha, cenoura, como que é aquela? Beterraba. Tudo que vocês quiserem ralar, tá? Aí a gente pode tirar esse acessório daqui. E a gente pode colocar esse outro que vem aqui, que é o de fatiar, tá? Então eu posso botar aqui e usar para fatiar. É um outro. Esse aqui, esse modelo aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu comprei, eu te falei para vocês que paguei bem baratinho, né? E ele veio até com o... como que chama? Com o liquidificador. Tá? Ele veio até com o liquidificador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Tem que lembrar de passar um recado aqui, a Dudinha tá me falando, tá? Então, gente, veio até com o liquidificador. Então, pensa, muito em conta. A gente tem um aparelho só. Claro que essa base dele é grande para um liquidificador, né? A gente tem ele ali. Mas um aparelho que tu vai ter na tua bancada, tu tem liquidificador e tem isso aqui também. Entende? Então, eu acho ótimo. Se eu tivesse um único para falar para vocês começarem, seria isso aqui. Aí as outras partes é aqueles acessórios que eu mostrei para vocês. A faca bem afiada, uma tesoura, um descascador, né? Porque por mais que aqui a gente tem fatiador, ralador, a gente não tem descascador aqui. Então percebe que eu não falei para vocês nada repetido. Nada que a gente tenha em grande volume na nossa cozinha, que a gente tenha que ter um aparelho para isso, só um aparelho para isso, só um aparelho... Não, a gente tem um descascador porque a gente precisa, se a gente quiser facilitar, senão a gente pode fazer com a faca também. Mas ali já facilita. Isso aqui a gente tem tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem um recado que eu quero passar pra vocês, que é muito importante, fica aqui comigo, não sai da live, que é, amanhã, na live de amanhã, a gente vai preparar receitas. A live de amanhã é receitas. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil a gente estar otimizando o tempo na cozinha. De um ingrediente eu vou preparar várias receitas com vocês, vai ser bem legal. Mas o mais legal ainda é o seguinte, quem tiver na live amanhã...
vai receber a informação das condições especiais que a gente vai ter para esse meal prep, né? Então, é esse o recado, né, que eu tenho que passar. É isso, filha? Então, tá. Ah, sim, legal. Aqui, ó, tem uma outra pergunta que a Duda tá anotando aqui, a pergunta de vocês, sobre essa questão do puerpério, né? Não sei se vocês conhecem o Jonathan, o Jonathan que eu mostro ele ali nos stories às vezes pra vocês. Ele que faz essas artes lindas e que me ajuda aqui junto com a Duda em várias coisas aqui no Instagram, né? Ele faz parte da equipe. E a esposa dele teve bebê agora há pouco. E ela ainda não tinha aplicado o meal prep. Ela aplicou o meal prep e ela teve um puerpério totalmente diferente do que ela teve na primeira filha. Então eu fiquei muito feliz quando o Jonathan me contou isso, porque é uma família que eu gosto muito. E eu fiquei muito feliz de saber que eu pude ajudar de alguma forma, né? De que ela tava com tudo prontinho, tava com tudo à mão. Então nasceu ali o bebê e eles puderam dar muito mais atenção pro bebê do que ter que ficar nas funções da casa, né? Então muito obrigada, Jonathan, pelo teu depoimento. Então, gente, amanhã, na live de amanhã, a gente vai ter essa condição especial só para quem estiver na live. Então não deixe, se vocês assistiram até aqui, não deixem de vir amanhã aprender como a gente vai pegar um ingrediente e dele, num bate-pronto, a gente vai fazer várias receitas, tá? No mínimo 4 receitas eu quero fazer com um ingrediente que eu vou mostrar para vocês amanhã, para vocês terem uma ideia. Eu quero mostrar isso para vocês, para que vocês possam aplicar aí na casa de vocês também, com esse ingrediente que eu vou trazer amanhã e com outros que daí vocês vão pegar essa mesma ideia e vão aplicar também. Então, estejam comigo na live de amanhã, que vocês vão receber uma condição especial para entrar na nova turma do Meal Prep. Gente, Jonathan, foi muito mais fácil, diz aqui. Que horas começa a live? Amanhã, às 9, também, mesmo horário, tá? Ai, gente, que bom. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Eu acho que eu devo ter falado demais, porque já passou de 1 hora, eu tô até ficando sem voz. E amanhã a gente se fala, então, tá? Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela paciência e audiência. E amanhã a gente se fala, eu vou trazer essa receita para vocês. E também a novidade aí dessa condição especial, que quase que eu falo, não posso falar para vocês agora, tá? Então amanhã eu vou contar tudo para vocês. Beijo no coração e a gente se fala amanhã às 9 horas com a abertura da nova turma do Meal Prep.